Boa noite, irmão e irmã, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite, presidente. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Boa noite, pastor Maurício. Paz e graça em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui juntos. Temos que falar um pouco com os irmãos, orarmos juntos, estar juntos novamente. Amém. É uma satisfação. Somos a Igreja Batista de Jordanópolis. Temos esta oportunidade tão preciosa que Deus nos dá de todos os dias nos unirmos aqui. Nem sempre a gente está a 1 metro de distância, como agora, né? Você está na sua casa, nós aqui neste espaço, mas com todo o coração, com amor, com alegria e termos juntos o prazer de servirmos ao nosso Deus, de ter esse tempo de qualidade, essa hora tão preciosa em que nós podemos celebrar juntos, engrandecer ao Senhor, termos comunhão, porque a comunhão é verdadeira, é real, e também aprender da palavra de Deus. Vamos orar para a gente começar? Serginho, por favor. Claro. Senhor Deus, obrigado, Pai, nesse dia, obrigado. Darmos as nossas vidas, vida pelo qual já pertence. Obrigado, Pai, pela oportunidade de podermos transmitir a Tua palavra, de podermos ter comunhão, meios eletrônicos, ó Deus, mas que a gente cada dia mais tenha essa vontade de estarmos. E agradecemos, ó Pai. Estamos em um país onde podemos para proclamar o Teu Evangelho. Guarde, Senhor Deus, a amiga que está vendo essa transmissão. Esteja abençoando, Senhor Deus. Sabe o quanto nós dependemos dele. Dito aqui, sempre para a tua graça nos alcança. Foi precioso do teu filho. Amém. Vamos ter o nosso momento musical, o momento que a gente diariamente escuta uma música de edificação, de louvor ao nosso Deus, mas também de desafio para as nossas vidas. Hoje a música é do grupo Milad. Eu não vou falar de quando ela é, porque sabe como é, os cabelos brancos sempre denunciam, né? Mas você vai ouvir uma das belas canções que nós temos, contemporâneas, né? Não tem mais do que 30 anos, e ela é inteiramente baseada nas Escrituras. Convite de Jesus. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, não tenha sobre ti um só cuidado. Escuta com atenção para a glória do nosso Deus. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
problemas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Uau! Amém. Trabalhão nós temos, não? O nosso trabalho é descansar no Senhor e o desafio que Ele fez sobre nós, a todos nós, na verdade, né? Venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo, que meu jugo, lancem o seu fardo, né? E tomem sobre si, que meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? Nós sempre enfatizamos aqui o belo texto de Isaías: não há um Deus semelhante ao Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, na medida em que esperamos em Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, Ele realmente tem cuidado de nós. Você, meu irmão, minha irmã, pode crer e pode experimentar essa verdade todos os dias da vida. Verdade ou não, mano? Não tenho dúvida. Preocupados com tantas coisas, carregando um fardo que nosso Deus já carregou por nós. Às vezes quer trabalhar tanto, preocupando com tantas coisas que descansar. Descansar não quer dizer que eu vou ficar de mãos cruzadas e não vou fazer nada. Não é isso, viu, meu irmão, minha irmã? Mas é descansar as nossas preocupações. Entender que o amanhã é do nosso Deus. Nosso dia é o hoje, de trabalhar o hoje, de amar o hoje, de cuidar o hoje. O amanhã o Senhor cuida. É um hino maravilhoso. Bom, e aí vamos fazer isso também através da oração, né? Se o nosso trabalho é confiar no Senhor, meu irmão, minha irmã, realmente coloque diante dele, pela oração e súplica, com ação de graças, todas as tuas necessidades, todas as tuas aflições, todo o teu incômodo. Confie no Senhor de todo o coração. Você e eu, de verdade, podemos descansar no Senhor e saber que Ele trabalha em nosso favor, que Ele nos ama, que Ele realmente tem cuidado de nós, e o nosso trabalho, portanto, é descansar nele, é ter o nosso prazer, a nossa satisfação, nosso contentamento no Senhor e fazer isso de todo o nosso coração. Nós estamos intercedendo por vários irmãos e irmãs que estão enfermos, amigos e amigas. Se a gente for mencionar os nomes, certamente vai acontecer alguma injustiça de esquecermos de alguém. Mas vamos apresentá-los todos diante do Senhor, até também a pedido de alguns irmãos e irmãs. Nós deixamos de mencionar diariamente e também de citar os problemas específicos para não causar abatimento, porque nós não estamos aqui nem para negar os problemas da vida. Nós vivemos num mundo caído, todos nós temos que carregar, sim, uma carga de dor e de sofrimento enquanto vivemos neste mundo. Nós não somos negacionistas, nem triunfalistas loucos, daqueles que dizem, como nós estamos em Cristo, a gente não tem problema nenhum. Isso não é verdade. Nós sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo. Mas enquanto estamos nesse mundo, olha, ele próprio disse, no mundo vocês vão ter aflições,
e temos mesmo. Mas ao mesmo tempo, o nosso momento aqui é de exaltação ao Senhor, de encorajamento. Então, a gente não quer causar peso maior na vida, no coração, não negamos os problemas, mas também não queremos oferecê-los o tempo inteiro de uma maneira tão explícita, de modo que alguns fiquem desencorajados. Mas vamos interceder, clamar a Deus pelos nossos irmãos e irmãs que estão passando por enfermidade, tratamento médico, com a certeza de que Deus cuida de todos eles, né? Vamos também sempre orar pelas nossas famílias. Família é um bem preciosíssimo que Deus nos deu, a melhor e a maior instituição que Ele criou, a primeira instituição humana que Deus nos deu, e por isso, por ser tão importante, ela é sempre uma arena, um campo de batalha. Claro, as batalhas são travadas espiritualmente, emocionalmente, em alguns casos, lamentavelmente, físicos, mas querendo você ou não compreender a realidade, nós sempre vivemos numa batalha espiritual que começa em nossos lares, em nossas famílias, porque o inimigo das nossas almas ataca sem parar. Além disso, nós temos o nosso problema humano, a nossa carnalidade, a nossa pecaminosidade. Nós não precisamos de tentação do diabo para pecar. Não sei se você entende isso. Quando Tiago fala desse problema humano, ele diz: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E aí Tiago vai no fundo, ele vai na raiz do problema. Cada um peca ou é tentado quando seduzido e enganado pela própria concupiscência. Nós já temos um desejo, nós já temos uma inclinação. Sim. E a tentação desperta o que já há em nós, não é algo de fora. Então, nós temos que lutar contra o diabo, temos que lutar contra o sistema desse mundo caído, pecador, mas o principal inimigo sou eu mesmo, é o meu coração. Lutar contra nós mesmos. Essa luta, ela é, olha, eu vou dizer que talvez a mais difícil. Não tem dúvida. Porque lutar contra nós mesmos, contra o famoso meu eu posso, eu sou, eu faço. Nós não colocarmos os joelhos no chão todos os dias e pedindo: Pai, derruba isso e me faz um vaso novo. O vaso está quebrado, faz um vaso novo, limpo. Realmente fica difícil trilhar o caminho da cruz, trilhar. Então, quando a gente fala da família, eu geralmente oro: Deus, muda o coração da minha esposa, muda o coração dos meus filhos, mas a oração mais sábia, mais sensata: Deus, muda o meu coração. A começar de mim. Transforma a minha vida, porque aí alguma coisa boa acontece. E quase sempre os problemas estão em nós, não no outro. Tiago também fala sobre isso, né? De onde vêm as guerras entre vocês? Não vem das paixões que querem controlar seus corações? Então, sempre que você, meu irmão ou irmã, orar pela família, peça misericórdia a Deus, mas como nós temos enfatizado aqui todos os dias, peça ao Senhor: Pai, me ajuda para ser um cristão verdadeiro em casa. Usa a minha vida como instrumento para a minha família. Tem misericórdia de nós. É a nossa oração. Estamos sempre em oração também pelo nosso país. Temos aí não só o Brasil, o mundo, né? Uma pandemia. Se a crise aqui está difícil, nos Estados Unidos está bem pior. E se você pensa que o Brasil é tão atrasado, essa republiqueta de bananas, que aqui não tem nada, nós temos um sistema público de saúde que ele é insatisfatório para as nossas necessidades, mas ele é infinitamente superior ao que existe nos Estados Unidos, porque lá não há sistema público de saúde. Por isso, o nível de mortalidade de Covid-19 lá alcançou números assim estratosféricos, né? Os nossos são muito altos, é claro, estão acontecendo ainda. Mas aqui, como nós temos um sistema público de saúde, os mecanismos para tratamento são melhores, são mais eficazes. Mas, claro, a pandemia causa crise econômica, que é agravada pela crise política. Enfim, temos que interceder, pedir a Deus
misericórdia pelo nosso país, né? E também orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos campos missionários, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho com amor, com zelo, com fidelidade, mas também em meio a muitas lutas. Hoje nós vamos interceder de uma maneira especial pelo pastor Adair, pela irmã Zilene, que estão lá em Batinga, Itaém, norte de Minas, sul da Bahia, trabalhando com os machacalis. Estão nesse ministério há quase 25 anos. É uma família preciosíssima. Irmãos e irmãs, no caso, pastor Adair, irmã Zilene, os filhos, que realmente têm compromisso com o Senhor, com o Evangelho, e com as lutas e dificuldades que enfrentam, não deixam a fidelidade, não deixam o coração desanimar, ao contrário, a qualquer dia que você conversa com eles, dá para ouvir o sorriso na voz, e eles sempre fazem questão de declarar: nós estamos sempre animados no Senhor, com lutas, com combates, em momentos de dor e dificuldade. O pastor Adair tem um certo problema de saúde com o qual ele convive há anos, e que lhe causa dores físicas, mas ele não se deixa abater. São irmãos campeões de Deus, né? Serginho e eu já estivemos lá algumas vezes e Simplesmente até falta palavras, né, para dizer o quanto o amor pelo Evangelho, né, a vida que eles dedicam, primeiramente, claro, ao Senhor e tudo que o Senhor, através da vida deles, proporciona. Mas o trabalho árduo, às 5 da manhã, acordando, e aí para quem acha que deu 6 horas, 4 horas, eles já estão em casa, vai até 11 horas da noite, no outro dia, 5 da manhã, mas vocês veem o sorriso. Todas as lutas, com todas as aflições, com todos os problemas, mas o sorriso, né? E, como diz, a questão de estar alegres no Senhor. E certeza que estão com pelo qual Deus os escolheu. E é fantástico, né? Você ainda, irmão, irmã, que não teve a oportunidade, nosso momento agora não é para viajar, enfim, mas nós cremos no Senhor que isso vai passar. No momento que Deus decidir, essas coisas vão passar, mas se tiver, quando voltar à normalidade, tivermos essa oportunidade, olha, ir no campo missionário, estar com esses irmãos, nos mostram o quanto muitas vezes nós reclamamos das nossas vidas e nós não fazemos algo simples. Dedicar o Evangelho é amar, pregar o Evangelho, é falar com a pessoa que está aqui do nosso lado, que é possível você transmitir o amor de Cristo. E quando nós vamos no campo missionário, olha, tantas nossas achamos que trabalhamos. E o tanto que eles se entregam no trabalho, na frente, que estão lá, mas sempre com sorriso e sempre alegres. verdade, isso não é modo de dizer, não. É literal, é real, você pode comprovar. E orando pelo pastor Adair, pela irmã Zilene, também pelo Adriel, pelo Félix, nós estamos já intercedendo também por todos os irmãos e irmãs que estão pelos campos pregando a palavra do Senhor. E, finalmente, como também temos feito rotineiramente, nós vamos interceder pela Igreja de Jesus, não apenas aqui em Jordanópolis, São Bernardo do Campo, mas as igrejas locais de Cristo que pregam o Evangelho, que invocam o nome do Senhor em espírito e em verdade, na mesma medida em que muitos de nós estamos mais conectados espiritualmente, estamos com mais intensidade na fé nestes dias, pregando, buscando a palavra do Senhor, orando mais, tendo mais devoção, mais consagração e também mais serviço ao próximo. A pandemia trouxe também mais do que distanciamento social em alguns casos. Trouxe esfriamento na fé, distanciamento espiritual. Então vamos suplicar ao Senhor que visite os nossos irmãos e irmãs, desafie seus corações e use as nossas vidas também para alcançá-los, né? Para devolver a fidelidade, o amor, o zelo, para reavivar o coração, para renovar o espírito, a comunhão no Senhor e também com a Igreja de Cristo.
Bom, vamos orar então, mano? Vamos lá. Eu faço uma oração, depois você faz outra. Pai querido, obrigado, porque podemos colocar diante do Senhor, pela oração, todas as nossas necessidades, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, suplicamos pelos enfermos, pedindo o teu cuidado, pedindo que a tua misericórdia o cerque, que tua graça, Senhor, o sustente e que pelo teu poder e pela tua soberana vontade também haja cura para a glória do Senhor. Pedimos, Pai, pelos nossos lares, ajuda-nos, Senhor, a vencer nossa humanidade, a nossa falibilidade, a nos consagrarmos a Ti, para sermos homens e mulheres comprometidos com o Teu Evangelho, que praticam a Tua palavra a começar do lar, amando, cuidando, perdoando, tratando com respeito, com cordialidade, usando para o louvor da Tua glória. Pedimos a Tua bênção, Pai, pelo nosso país, a grave crise que estamos atravessando pela pandemia, também pela guerra política na qual estamos imersos. Pai, nós sabemos que somente haverá plena paz e plena justiça com o reino do nosso Senhor Jesus. Não obstante, Pai, esta convicção, enquanto andamos neste mundo por amor do Teu santo nome em nossas vidas, por misericórdia de nós, Pai, o Teu povo, pedimos a Tua intervenção. Abençoa para que nós possamos ter uma vida tranquila, uma vida produtiva no Senhor, uma vida com dignidade, uma vida na qual nós possamos servir ao Senhor, na medida também que ajudamos pessoas e servimos o nosso próximo. Eu sou pastora Daíra, irmã Zilene, Adriel, Félix, cuida sempre dessa família querida, Pai, e usa-os poderosamente para a glória do Teu nome. Faz com que através deles, Pai, muitas pessoas ainda escutem o testemunho de Jesus, que haja salvação, que eles possam, Senhor, ter sempre o prazer e a alegria da consciência de serem instrumentos vivos do Senhor. E usa-nos, Pai, para participar, para compartilhar, para batalhar na fé e também para socorrer, para mantê-los ali, Senhor, com as condições necessárias para exercerem o ministério que exalta e glorifica o Teu santo nome. Pedimos finalmente, Pai, pela nossa igreja, pelas igrejas do Senhor na face da terra, e pedimos, Pai, que o Senhor, por misericórdia, na ação do Teu Espírito Santo, faça um reavivamento nas Tuas igrejas, no Teu povo que invoca o Teu santo nome, Senhor. Cremos que a Tua palavra, que afirma que nós estamos, Senhor, nos tempos do fim, realmente está se cumprindo e vemos o amor de muitos esfriar. Mas, Pai, conforme também lemos na Tua palavra, o desafio, a exortação, aquele que está santificado, que santifique-se mais ainda, Pai, por misericórdia, mantenha as nossas vidas, os nossos corações firmes em Cristo, reavivados no Senhor, renovados no entendimento sempre pela ação do Teu Espírito Santo. Deus usa as nossas vidas para edificar, para despertar os irmãos e irmãs que eventualmente estão enfraquecidos, desanimados, distantes do Senhor e da Tua palavra. Usa-nos para a glória do Teu santo nome e faz com que nós possamos seguir firmes e juntos nos passos do nosso Senhor Jesus. É a oração que fazemos, Pai, em nome de Cristo. Amém. Amém. Seja o Teu santo. Pai, mais uma vez, continuamos na Tua presença, Pai, intercedendo e pedindo, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e cuidado do Teu povo, Pai. Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor, em meio a todas as coisas que estão acontecendo, Teu povo sobre a face. Pai, mas não obstante isso, o Senhor conhece os nossos corações, as nossas necessidades, sabe das nossas limitações. Pai, nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que o Teu povo sobre a face da terra, Senhor Deus, a Tua igreja, o Teu povo escolhido, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo a cada irmão, a cada irmã, dando, Senhor Deus, o refrigério que pode vir apenas do Senhor. Que o Senhor esteja renovando as forças, ó Pai, que meio a este momento tão complicado da nossa vida, da nossa história humana, nós possamos estar fortes no Senhor.
que a nossa mente e coração possa estar realmente ligados na Tua palavra, onde temos a total liberdade de ouvir tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Também, Senhor Deus, através das nossas orações diante do Senhor. Pai, fortalece o Teu povo neste dia. Sabemos que todas as coisas estão na Tua direção e estão nas Tuas mãos, ó Deus, e nós rogamos, ó Deus, que o Senhor continue protegendo todos os Teus filhos. Que o Senhor esteja com cada um, dando, Senhor Deus, a cura, a renovação, dando tudo aquilo que é necessário para que o Teu povo viva, Senhor, para o louvor da Tua glória. Abençoe o nosso país. O Senhor sabe o quanto nós sofremos com as boas e as más decisões, seja no campo político, seja dando ali àqueles homens direções que eles tenham temor do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque o Teu povo sofre, ó Pai, muitos momentos pelas más decisões. Nós confiamos, porque sabemos que a nossa alegria está em Ti, não nesse mundo onde tudo é passageiro. Mas a cada dia mais estarmos dispostos a sofrer pelo amor de Cristo. Abençoa-nos, Senhor Deus, cuide do Teu povo. Nós pedimos a Deus mais uma vez pelo pastor N, seus filhos. Senhor Deus, com alegria é ver aquelas vidas, ó Pai, que se entregam verdadeiramente pelo Teu amor. Meu Deus, não é deles, mas nós sabemos que a ação do Senhor nas vidas deles, ó Deus, de entregar e estar ali disposto ao Teu Evangelho, ao Teu amor. Esteja protegendo, esteja com a pastora Maria nas suas dificuldades de saúde. Renova, Senhor Deus, as forças do Teu Filho. A irmã Zilene, o trabalho, pela dedicação, Senhor Deus, que o Senhor tem permitido na vida. Ajuda-nos, ó Pai, porque também conhece a cada um de nós, também sabendo assim da nossa igreja, Brasil, este mundo. Que, Pai, nós possamos ter agora uma maturidade para entendermos o momento que estamos passando, mas saber, Senhor Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que este momento vai passar, ó Deus. E se não passar, e se de repente amanhã não tiver amanhã, para nós temos, pois temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, e não porque nós fizemos para merecer, mas pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua escolha em nossas vidas, nos deu a salvação, e pagando um alto preço. Sermos Senhor. Temos a cada dia, temos o quanto nós precisamos. Começar da mim, começar de mim. Muda, Senhor Deus. Dá, Senhor Deus, o temor do Senhor. Nos faz, Senhor Deus, andar pelos Teus caminhos. Nos faz olhar para sempre para Cristo e ver como Cristo nos deixou todos os ensinamentos, como Cristo tratava, resolvia todos os dilemas e os problemas, ó Pai. Faz realmente termos a mente de Senhor Deus, blinda as nossas. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ó Pai, ele luta ferozmente, ó Pai, dia após dia, hora após hora, minuto a minuto, segundo a segundo, para destruir, Senhor Deus, esse lar, essa família que o Senhor tanto constituiu, as nossas famílias. Ajuda-nos. Nós só dependemos do Senhor. Nossa alegria, a alegria da salvação está em Cristo Jesus, o qual já chegou às nossas casas, já chegou dos nossos lares, nas nossas famílias. Que o Evangelho possa ser. Estamos agradecidos a Deus, sabendo que intermédio da ação do Teu Espírito, Senhor, através da ação, e tem nossas vidas,
nos deu um novo motivo para chegar ao teu isso nós colocamos o nome que é sobre todo. Amém. Louvado. Muito bem, vamos ter o nosso momento de estudo da palavra então. Hoje nós não vamos projetar aqui, porque vamos fazer um ping-pong aqui, vamos fazer um estudo em dupla hoje, mas nós estamos em Filipenses na nossa série expositiva, estamos no capítulo 2, ontem nós vimos do versículo 5 ao versículo 7, e hoje vamos ler o versículo 8 ao versículo 11. Como eu mencionei no estudo ontem, é um único parágrafo este daqui. Nós o separamos para poder nos concentrar e nos dedicar de uma maneira mais pausada no exame do texto, tentando extrair o máximo da verdade de Deus e aplicar nas nossas vidas. Então, o estudo de hoje é uma continuidade do estudo de ontem. Nós vimos ontem a humildade para a unidade. No final do capítulo 1 de Filipenses, Paulo está tratando sobre duas ameaças que os irmãos de Filipos enfrentavam e que a igreja de Jesus enfrenta até hoje. Uma ameaça externa da perseguição, da luta, da dor, das tribulações que nós vivemos no mundo caído quando queremos servir a Deus de todo o nosso coração. Mas a principal ameaça era interna, era a ameaça da divisão entre o povo de Cristo, da igreja de Jesus. E Paulo então está propondo o exemplo de Jesus para que nós possamos alcançar a unidade. E no exemplo de Jesus, ele faz um desafio, uma exortação. Vocês devem ter a mesma atitude, disposição de agir, modo de pensar que visa uma ação concreta que Jesus teve. E com o exemplo de Jesus, hoje nós vamos seguir vendo a humildade como caminho da glória. E nós vamos ver, então, como verdade central, no versículo 8 até o versículo 11, que a obediência na cruz foi decisiva para a exaltação de Cristo. E que como ele nos chamou para carregar também uma cruz, o caminho da cruz é decisivo para a nossa exaltação no Senhor e para a nossa unidade como igreja de Cristo. Então o texto bíblico diz assim, Filipenses 2, de 8 a 11. Sendo encontrado em forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este exemplo supremo de Jesus o conduziu à mais alta posição. Deus o exaltou soberanamente, deu o nome que é sobre todo nome. E claro, todo mundo quer exaltação. Mas aqui nós temos o preço que Jesus teve que pagar para alcançar a glória. E ele pagou esse preço não porque queria a posição. Ele é o próprio Deus, nós vimos isso, nós sabemos disso e analisamos com certa profundidade ontem. Mas ele fez isso por amor de nós, para que nós fôssemos participantes da sua vida, para compartilhar a natureza divina conosco. Ele pagou o preço da nossa redenção na cruz do Calvário. E o preço da humildade que Jesus pagou foi visando a unidade do seu povo, do seu corpo. Fez isso por nós, para que nós possamos viver inteiramente para a glória dele. Sem entender isso, a gente nem é cristão de verdade. A gente vive uma religião sem ter o entendimento da finalidade da vida e da obra de Jesus na cruz do Calvário. Bom, o texto bíblico que nós acabamos de ler diz que Jesus, sendo encontrado em forma humana, nós vimos ontem a sua divindade. E aqui o texto reafirma a sua
humanidade. Por que ele teve que vir em forma humana? Bem, porque a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. E quando Adão e Eva pecaram no Éden, toda a humanidade morreu em Adão e Eva. Quando nos fala que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Por isso todos morreram. Mas o primeiro Adão que pecou e trouxe a morte foi superado por Jesus, o segundo Adão, que teve que vir como homem porque o salário do pecado, sendo a morte, exigia a justa punição de Deus. Deus decidiu punir os nossos pecados em Jesus. Então, quando ele se tornou humano, ele assumiu o nosso lugar, e quando ele foi à morte, ele o fez em nosso lugar. Foi uma morte substitutiva. Quando a Bíblia afirma a humanidade de Jesus, essa é uma questão fundamental para a nossa salvação. Se Jesus não fosse homem, não fosse humano, não haveria salvação para nós. Esse é um ponto que pouca gente quer aceitar, não é, Serginho? É verdade. O questionamento, né, se questiona tanto da vida de Cristo, e é um ponto fundamental, porque se Cristo não tivesse, né, dado, ou seja, estivesse realmente em condição humana e a ponto de sofrer tudo que a Bíblia já nos relata, todo o sofrimento, a cruz do Calvário, e ter salvação em Cristo. Maiores milagres de Cristo ter realmente pago. Homem, né? Um homem que veio, que deu sua vida e sempre no caminho da humildade, mostrando como, deixando para nós o legado de como a gente também tem que carregar a nossa cruz. É o nosso maior exemplo. E exatamente esse ponto ele é fundamental para que a gente realmente, isso passa muito, examina, não chega a aprofundar, né, essa verdade bíblica, esse vida comum, esse esvaziado. Eu e você hoje, tivéssemos a salvação em Cristo, seria apenas mais um homem na Terra, mas um homem que fez algumas coisas. Não, mas nossa alegria, nosso caminho de verdade e vida, é o único caminho, né? João, o apóstolo, especialmente, ele enfatiza muito essa questão da encarnação, da humanidade de Jesus, né? No Evangelho, capítulo 1, né, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em 1 João, que nós lemos ontem, eu leio de novo hoje, né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João faz questão de dizer, nós pegamos nele o verbo da vida, a palavra da vida. Nós a vimos, ele diz no versículo 2. E 1 João, eu já fiz exposição na IBJ, em outros lugares também. Os meninos, adolescentes e jovens, há 2 anos atrás, estudaram também a carta de João. O apóstolo, ele escreve provavelmente as igrejas da Ásia Menor. Alguns acreditam que ele escreveu para a igreja de Éfeso. Eu acredito que ele escreveu a partir da igreja de Éfeso, mas não é discussão aqui. Mas ele quer fundamentar a fé daqueles irmãos e basicamente tem 3 testes nessa carta para que os irmãos na fé pudessem reconhecer quem está em Cristo e quem não está, quem é filho de Deus e quem não é. E o teste principal que ele propõe é o da ortodoxia. Assim, você confia em quê? Que evangelho você ouviu? O que você acredita? Nessa questão do teste da ortodoxia, ele é bem direto. Se você não acredita que Jesus veio em carne, você não procede de Deus.
capítulo 4, ele vai fazer exatamente essa proposta, né? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Porque já nos dias dos apóstolos, João, de Pedro, de Paulo, enfim, havia muitas pessoas que diziam, não, Jesus tinha aparência humana, mas ele não foi humano. E João vai dizer, não, ele foi humano sim, ele se fez carne. Isso é determinante para a fé, porque se ele não foi humano, o salário do pecado, que é a morte, ainda não foi pago pelo ser humano. Ele não morreu no nosso lugar, ele morreu sozinho, ele morreu em favor de si mesmo. Só que ele não precisava, ele é Deus. Então, essa questão da humanidade de Jesus, encontrada em forma humana, ela é imprescindível para a fé cristã e para a salvação eterna, porque nós temos que realmente reconhecer: Jesus Cristo veio a esse mundo, ele se fez carne, ele viveu como um de nós. E a gente pode comentar, né, pastor, que o texto fala, né, e trouxe a si mesmo e foi obediente. Quero chamar a observação para a obediência. Cristo, homem, foi obediente. E aí é só uma atenção para nós que hoje que estamos, né, às vezes questionando tantas coisas e não somos obedientes ao que Cristo nos deixou como vida cristã, como entrega verdadeira. Cada palavra, né, cada texto, examinar o texto, né, aprofundar, ver a força e a verdade daquela palavra e a gente olhar e falar, poxa, por que eu não obedeço? Por que Cristo, como sendo Deus, se esvaziou para que a humanidade não pagasse, né, o preço? Porque todos nós já éramos condenados, já nascemos condenados. Ele vinha como um homem e ser obediente até a morte para que nós entendêssemos isso, para que a gente pudéssemos ter uma oportunidade de uma vida, né, que não acaba aqui. Mas eu chamo muita atenção para essa questão de sermos obedientes. Às vezes nós somos tão desobedientes, nossas lideranças. Somos desobedientes, principalmente o que está como orientação. Essa questão de Filipenses 2, 8, né? Foi obediente até a morte. Jesus era homem, humano, 100% divino e 100% humano. Na teologia a gente chama isso de união hipostática das duas naturezas. E não deixou de ser 100% divino, ele nunca deixou de ser Deus, ele esvaziou-se do uso dos seus atributos e da sua glória, mas nunca deixou de ser Deus. Por isso João fala também no final da sua primeira carta, né? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas ele passou a ser humano. E como humano, ele viveu todos os problemas que o ser humano vive. Então, quando o texto de Filipenses 2:8 diz que ele foi obediente até a morte, a obediência, no caso de Jesus, também teve um preço. Não era fácil obedecer. Sim. Ele tinha que lutar também, ele não tinha pecado. Ele não tinha uma natureza pecaminosa como nós temos. Mas obedecer, eventualmente, é tão difícil. Então, no momento anterior da morte, né, os evangelhos falam que ele estava lá no Getsemane com os discípulos, né? Eu pego sempre o evangelho de Mateus 26 para expor isso, né? Uhum. Lá no Getsemane ele chama Pedro, Tiago, João para orar. Sim. Ele começa a orar de que forma? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu vim para esse momento, mas está doendo. Eu estou sofrendo.
não é fácil obedecer. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então, obediente até a morte, naquele momento a angústia já estava tomando conta daquele ser humano, porque ele era um homem. E outra coisa curiosa aqui, interpolando os textos, né, mas Filipenses 2:8 nos exige essa análise, né? E aqui a gente sempre vai tentar aprofundar mais a Bíblia, como os irmãos sabem disso, né? É o normal na IBJ. Jesus, homem, chama 3 outros homens para ajudá-lo. Por que Jesus pede para Pedro, Tiago e João orarem junto com ele? Porque ele era um homem que precisava de ajuda. Homens precisam de ajuda. Nós falamos aqui de uma maneira clara, direta e aberta, com muita frequência. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam umas das outras. Então Jesus, naquela hora da angústia, ele foi obediente até a morte, mas ele, na hora da angústia da morte, antes da crucificação, sentindo o peso, a dor, meus amigos, por favor, venham aqui, eu preciso da ajuda de vocês. E pode parecer um absurdo, né? Deus precisa de ajuda? Ora, é claro que não, ele é supremo, ele é soberano. Mas lembra, Jesus era homem, 100% Deus, 100% homem. Ele esvaziou-se da sua glória, ele esvaziou-se das prerrogativas de usar naquele momento seus atributos divinos. Então, como homem, ele pede ajuda, porque pessoas precisam de ajuda. Nós precisamos o tempo inteiro. Não obstante isso, a gente está sempre orando, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos faça andar. E o Senhor coloca pessoas, coloca irmãos, coloca amigos. Né? A gente não pode pensar que a carreira cristã nós vamos conseguir vencer todas as dificuldades sozinhos. Veja a vida de Paulo, quanto Paulo tinha uma dependência, precisava dos seus amigos que estavam mais próximo dele para ajudar nos momentos mais difíceis, em todos os momentos, né? A carreira cristã é isso, é unidade, é andar junto. E poder sim chegar, se a gente não tiver a liberdade de contar com os nossos irmãos da mesma fé, que entende o amor de Cristo, ao longo do seu evangelho, da vida de Cristo, ele sempre teve com seus apóstolos, eles estavam sempre juntos ali. Por quê? Porque era homem, porque era Deus sim, mas era homem que tinha que se relacionar, que tinha que compartilhar, ao mesmo tempo de ensinar, também compartilhar e num momento tão difícil, aquele momento do peso, todos os pecados. Orem comigo, orem. Então, a gente não pode. Seja no agradecimento. Jesus, sendo obediente até a morte, precisou de ajuda. É claro que se a gente ler depois o Evangelho de Mateus 26, a ajuda não foi muito eficaz. Mas ele humanamente precisou de ajuda, e ele pediu ajuda. Quantas vezes na vida nós passamos apuros, apertos, somos orgulhosos, e o texto em questão de Filipenses, a partir do versículo 5, Paulo está usando o exemplo de Jesus, é um exemplo de humildade, ele se esvazia e ele depende de outros. Aliás, Deus decidiu agir nesse mundo por mediação humana. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, né, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Então, ele, sabendo que precisava dos seus discípulos, já disse: vocês vão fazer obras maiores do que as que eu faço. Porque Jesus, humanamente falando, foi limitado no tempo. Ele pregou por cerca de 3 anos e meio com seus discípulos. E veja o que o Espírito Santo fez na continuidade da obra através da vida dos apóstolos e também da igreja, de você e de mim.
Mas nota o exemplo de Jesus, ele foi obediente até a morte, mas naquela hora anterior à morte, quando ele sente o peso, ele sente a dor, ele fala: meus amigos, me ajudem. Eu preciso de apoio. Eu preciso que vocês orem comigo. Eu preciso que vocês fiquem aqui do meu lado. E olha, se Jesus precisou disso, dirá nós, como nós precisamos ter realmente o coração aberto. Palavra-chave, guiar-se. Não achar que eu consigo resolver. Definitivamente não consegui. Né? É claro que cada irmão, cada irmã, cada amigo aí vai ouvir, já teve um dilema, um grande problema na vida. E a grande questão é aonde a gente tem procurado apoio, né? A gente tem se esvaziado, sendo humilde, falar, olha, me ajuda porque eu não consigo andar, dar mais um passo. Cristo, claro, ele sempre está disposto a andar conosco mais uma milha, mais 2 milhas, mas ele também coloca pessoas que vão andar conosco, que vão nos ajudar, que vai dar um conselho, e às vezes não vai dar nem conselho, mas vai dar um abraço, vai orar com você, vai interceder, e a ação do Espírito Santo vai. isso é obedecer, correto? Sim. É viver seguindo o modelo de Jesus, o exemplo de Cristo. Bom, aí o texto ainda vai continuar, né? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Alguém vai falar assim, por que a ênfase na morte de cruz? E antes da gente comentar, cabe aqui a leitura de Gálatas 3, a partir do versículo 12. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Mas nota o versículo 13, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por nós. Ele morreu como maldito, porque assumiu o nosso lugar, porque estava na nossa punição, no nosso lugar de condenação. Como que é tão pesado isso, né? Mas ao mesmo tempo, como é grandioso essa humildade de Cristo, carregar esse peso, essa maldição. E aí, irmãos, olha, nós realmente precisamos refletir as nossas vidas, nós precisamos caminhar diante de Cristo, olhando para tudo que Cristo tem feito e para tudo que Cristo já fez em nossas vidas. Se fez maldição. Que a gente pudesse não estarmos nessa condição, mas em uma outra condição, que é vida eterna, é o sangue de Cristo que nos purifica. Sim. E isso é grandioso demais, irmãos. Olha, quando a gente pensa na cruz de Cristo, você já deve ter assistido algum filme sobre a paixão de Cristo. Mas aquele filme, eu não gosto de fazer propaganda, e não é para fazer merchan, mas é porque ele talvez seja um dos mais latentes, o do Mel Gibson. Um dos mais reais. Traz uma realidade profunda. Eu acho que a humanidade, quem conseguiu realmente olhar para aquele filme, retratar diante das escrituras, ele todo caminhar, olha, irmãos, a gente precisa repensar a fé cristã, a gente precisa repensar aquilo que a gente acha que é problema, aquilo que a gente acha que é dificuldade, porque, olha, não continuássemos condenados, né? Mas tivéssemos
uma nova vida, tivéssemos um novo caminho. Então, aquele é muito real. Eu assisti algumas vezes, não sou muito, como alguns já sabem, de gravar filmes, mas eu assisti e é como aquele filme me toca profundamente no coisa que como eu preciso ser mais grato a Deus por tudo que já fez e por tudo ainda que Ele fará. Olha, o Deus Todo-Poderoso, Eterno, vimos ontem, né, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Deus exaltado, Deus soberano. Vimos Colossenses 1, a partir do versículo 15. Ele é a exata expressão de Deus. Nele todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis, tronos, dominações. Tudo foi criado por ele e para ele. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Este Deus grande e exaltado dá o maior exemplo de humilhação. Ele se auto-esvazia, ele se humilha, ele é obediente até a morte e morte de cruz. E por que morte de cruz? Assumiu o meu e o teu lugar. Porque nós devíamos morrer e sermos eternamente condenados. Fez isso por amor. Ninguém o forçou de fazer isso. Ninguém podia obrigá-lo. Ele é Deus. Mas ele fez. Amor que limite, que ultrapassa tudo, que faz com que a gente busque esse amor. A gente entenda o quão profundo isso é nas nossas vidas, o quanto precisa ser profundo em nossas vidas. Ele não precisava fazer isso. Ele já é Deus, ele não precisa de nada disso. Veja, se esvaziou, morte de cruz, pagou o preço, carregou o meu fardo, carregou o meu pecado, o pecado que foi cruz pago, remiu de todas as coisas. Por isso que nós temos que nos esvaziar todos os dias, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e vivermos realmente para a glória do Senhor. O preço é muito alto, foi muito grande. Nós não temos a capacidade nenhuma de fazer algo tão próximo. Temos, infelizmente, deveríamos fazer. Nos negamos hoje de fazer as coisas simples, que é a leitura da palavra, que é o jejum, é a oração, é buscar a Deus, é amar o próximo, é estar. A gente se nega tanto a isso. A gente olha para os missionários que estão no campo, nossa, o que nós estamos fazendo? Está sobre nós também a responsabilidade, porque o pregar, o mover de Deus, ele fez tudo isso, mas ele nos deixou aqui para que a gente também pudesse pregar, para a gente também pudesse se humilhar, a gente pudesse ser pequeno, para que o evangelho chegasse às pessoas que Eu fico desconcertado analisando esse texto também, ouvindo exortações assim, porque olha as nossas vidas. O Serginho acabou de mencionar. Às vezes nós olhamos para um pequeno problema com o nosso próximo e dizemos: isso eu não posso suportar. Isso já é demais para mim. Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, dá o exemplo de humilhação absoluta, por amor de nós. Não precisa de nós. Claro, nós vimos, e aqui é um paradoxo, né? Jesus, quando precisava dos seus amigos, mas foi uma condição que ele escolheu. Ele se esvaziou de si mesmo, se fez como um de nós. E quando ele se entrega, quando ele se humilha, quando ele é obediente até a morte, morte de cruz, ele faz isso para que nós sejamos um corpo.
um povo, uma família, para que haja unidade entre nós. E às vezes, você está com uma camisa preta, eu prefiro azul. Não dá para ficarmos juntos. Às vezes no casamento, olha, você quer ir para o campo, eu quero ir para a praia. Não dá para a gente continuar juntos. Você quer comer carne vermelha e eu sou contra isso. Não dá para nós. Gente, qual é o nosso problema? Orgulho, coração obstinado, a vida autocentrada, a vida egoísta. Não tem nada que interfere mais na unidade do que isso. Jesus, então, é apresentado pelo apóstolo Paulo, aqui em Filipenses 2, a partir do versículo 5, como exemplo supremo da humildade, porque a humildade é o caminho da glória. Como já é muito costumeiro, a gente não conseguiu chegar até o final do texto. Eu espero não estar atrapalhando. Ao contrário, hoje pelo menos eu tenho um álibi a mais porque nós estamos juntos, né? Sim. Então são dois comentando o texto, não só. Mas de verdade, irmão e irmã, hoje você e eu somos desafiados a olhar para o exemplo de Jesus. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E ele fez isso por amor. Não precisava criar coisa alguma. Deus é eterno e eternamente satisfeito em si mesmo. Mas ele, uma vez que decidiu criar e amar a sua criação, fez isso num plano eterno para revelar o seu amor. Aí eu lembro daquele hino, né? Por que Jesus me ama? Não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz, como nós vimos hoje na palavra, ele fez isso tornando-se maldição no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte, ele morreu a nossa morte. O dom gratuito de Deus, o presente que Deus nos dá, é a vida eterna pelo nosso. Você já fez a decisão de entregar tua vida a Jesus? A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 9 em diante, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, pois um mesmo é o Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois bem, a salvação não é alcançada pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Sim. Ou se é pelo que nós fazemos, a nossa parte na salvação é pecar. Somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus. Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos criação sua, feitos em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos ou vivêssemos nelas. Salvação é pela graça, é um presente de Deus. Tá? Aqueles que creem, aqueles que confessam Jesus com os lábios. Você não fez, se você não conhece essa verdade, hoje é o dia aceitável. Isso pode estar batendo. Ele respeita. Eis que estou à porta. Se abrir, eu entrarei e cearei com você. Ele não chega e romba a porta. Hoje é dia de salvação. Essa palavra tão maravilhosa realmente tenha guarita no teu coração. Você que ainda não entendeu essa verdade do Evangelho, através da ação do Espírito Santo, que ela possa entrar em teu coração. Você possa abrir os olhos
e entender o quão grande é o nosso, quão grande é. Orar. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque, veja, na nossa pequenez o Senhor faz tantas coisas, ó Pai. Não porque nós conseguimos alguma coisa ou porque nós temos algum mérito, mas o Senhor é tão maravilhoso. Ó Pai, na tua escritura, ó Pai, a questão de se tornar homem, humilhar-se em morte de cruz, para que a gente, ó Pai, pudesse, para que a humanidade, para que os homens que o Senhor criou tivessem a oportunidade, ó Pai, de ser salvos por teu Filho. Nós não merecemos este amor. Nós somos gratos, ó Pai, por teu Filho Jesus Cristo. Nós somos gratos porque nós podemos sim pensar no amanhã, podemos sim, Senhor Deus, ter certeza do amanhã, mesmo que não seja nesse mundo, ó Pai, tão caído, tão pecaminoso, com tantas coisas, ó Pai. Veja o nosso momento agora, com grande desespero a humanidade se encontra, quantas coisas, ó Pai, quantos pensamentos maus, porque nós não sabemos, nós ficamos em dificuldade do amanhã, das coisas que irão acontecer. Mas no Senhor nós temos a certeza, Pai. No Senhor nós temos a alegria da salvação. O Senhor já chegou, já nos atingiu, ó Pai. Senhor Deus, atinja outras famílias, atinja outras pessoas, ó Pai. Que essa palavra tão maravilhosa, ó Pai, que este evangelho tão maravilhoso que nos dá, Senhor Deus, paz. Única paz que o mundo não dá, mas a paz de Cristo que o Senhor nos dá e quer dar àquele que quer ouvir, ó Pai, que está com os ouvidos atentos à Tua palavra. Obrigado, meu Deus. Que esta noite seja uma noite de salvação. Tua palavra acha, Senhor, guarida nos corações, que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi pregada. Nós, como os cristãos em Cristo, nós, como a fé firmadas no Senhor, possamos agradecer por tudo, ó Pai, pelas alegrias, pelas tribulações, pelas tristezas, mas agradecermos a tudo, porque no Senhor está a nossa certeza. No Senhor está a nossa salvação. No Senhor está a vida eterna, o qual já foi nos dada. Obrigado. Senhor Deus, com nós, amados irmãos, amigos, que essa palavra também venha falar firmemente em nossos corações, ao ponto de repensarmos a nossa fé cristã e nos fortalecermos no Senhor. Aqueles que ainda não entenderam o Teu Evangelho. O Teu Evangelho. E agradecidos, louvamos, nós te entronizamos, oramos, o nome que é sobre todo. Amém, Senhor Deus. Amém. Pai. Então chegamos ao final da transmissão de hoje, irmão, irmã. Amém. Sempre um privilégio, uma bênção, um prazer estarmos juntos. E amanhã, domingo, com fé no Senhor, estaremos reunidos presencialmente na IBJ, às 10 e às 17 horas. E se você não pode ir amanhã, seja às 10, seja às 17, ou você, irmão, irmã, amigo que é de longe, porque tem alguns irmãos até de outros países nos acompanhando por aqui, e aí aproveitar para mandar um grande beijo em Cristo para o Ricardo Vilas Boas, para a família, porque são irmãos muito queridos, entre outros. Olha, aqui a gente já comete erro em cima de erro, né? A gente menciona o Ricardo, aí vamos dizer assim, a gente está fora do país e o pastor não fala no nosso nome, né? Então, Ricardo, um abraço, através do Ricardo a gente abraça todo mundo, tá bom? Mas amanhã com fé no Senhor. Se você não pode participar presencialmente, às 19 horas é feita também a transmissão. Com fé no Senhor, se você vai estar conosco na IBJ 10 horas, 17 horas, até amanhã, se não, até às 19 na transmissão. Fica na paz. Amém. Até amanhã, irmãos.